Começa agora mais uma edição do Jornal De Olho na Notícia. Direção e comentários do jornalista Newton Flora. Gente, hoje nós vamos apresentar uma entrevista muito importante, já que nós trouxemos aqui para os nossos estúdios a doutora Fátima Diniz Castanheira, ela que é advogada e é especializada em contratos, ou melhor dizendo. Né? Então eu gostaria que a senhora tivesse o tempo necessário, tranquila, para poder explicar qual é a sua função e o que a senhora descobriu com relação à Previdência que está causando todo esse mal-estar no país todo. Eu sou especializada em contratos, trabalhei por mais de 30 anos no sistema financeiro da habitação e por ter um déficit, por ter sofrido com o déficit dos fundos de pensão, eu fiz uma pesquisa muito ampla. Na Previdência, nos fundos de pensão, na Previdência Complementar Brasileira e também na Previdência Social, que é essa reforma que nós estamos vendo e que vem alguém e diz, tem déficit, outro vem e diz, não tem déficit, mas tem déficit sim. E onde está? Acontece que o sistema da Previdência Complementar brasileiro foi criado em 1977 e o Brasil adotou esse sistema de fundos de pensão a partir de 1977 e justamente para que o cidadão tivesse a complementação quando se aposentasse. E esse sistema nosso de fundos de pensão é um sistema falho. Ele tem falhas estruturais gravíssimas, falhas de fiscalização e o que é pior, ele propicia a demissão em massa. Por quê? Porque quando o trabalhador todo mês deposita no fundo de pensão a sua contribuição, o patrocinador, o empregador dele vai lá e deposita também. O que acontece? Quando ele é demitido, ele só leva as contribuições dele. As contribuições que foram feitas pelo patrocinador para ele ficam lá. Por isso, nós temos no Brasil 12 milhões, 13 milhões agora, né, de desempregados. E esses desempregados contribuem também, de alguma forma, para desestabilizar a Previdência, porque são pessoas que não estão trabalhando, elas não têm carteira assinada, não tem nada, elas não contribuem para a Previdência. Então, o nosso sistema de Previdência Complementar de fundo de pensão também contribui para o caos da Previdência Social, na medida em que essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho estão deixando de contribuir, ok? Então, nós temos, para se ter uma ideia, nós temos 77,6 bilhões de déficit nos fundos de pensão. Nós temos 220 fundos com déficit, dos quais 100 estão sendo investigados pela Operação Greenfield, porque tem irregularidade, isso nós sabemos. Os fundos mais deficitários do país são Petros, Postales, temos a FUNCEF. Agora, o triste de tudo isso é que o trabalhador, o aposentado, está sofrendo desconto de até 40% por mês da complementação de aposentadoria para pagar déficit de qualquer origem, porque na verdade o trabalhador só deveria cobrir, porque por lei o trabalhador tem que contribuir com metade, ajudar a pagar metade do déficit do sistema da Previdência Complementar. Só que o que está acontecendo? Eles, dentro desse déficit,
tem até corrupção. E está sendo tudo cobrado. E muita. De nós. E muita. Exatamente. Então está sendo cobrado do trabalhador. Agora, nós temos também o déficit da Previdência Social, que é esse da reforma, que está motivando a reforma. Então, essa reforma que foi proposta e que está suspensa temporariamente, essa reforma, o que ela busca? Ela busca elevar a idade, o limite de idade, né, do trabalhador, e também a redução das pensões. A redução das pensões é o seguinte: marido e mulher trabalham. Raciocina comigo. Marido e mulher trabalham. Ambos contribuem. Se um vem a falecer, o outro continua com todas as despesas da casa. O condomínio não cai pela metade, continua todas as despesas. Agora, a questão não é essa, é uma questão contratual também. O cidadão contribuiu durante a vida inteira e veio a falecer, o cônjuge tem o direito à pensão. Então, a redução, eu entendo que reduzir a pensão a 2 salários mínimos por mês, que é a proposta, é um confisco. É um confisco, até porque um idoso que tenha dificuldade de ficar em casa sozinho, porque a família trabalha, ele tem um custo médio de R$10.000, por baixo de R$10.000. Então, veja, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. Essa redução das pensões sob a alegação de que existe déficit da Previdência. Então, eu levantei o déficit da Previdência. Onde que ele está? Nós temos a Previdência Social, que tem o INSS e tem o regime dos funcionários públicos. No regime dos funcionários públicos estão os maiores salários do país. Eu queria aproveitar esse gancho aí, doutora Fátima, que aqueles que estão numa outra posição no governo é que são os beneficiados contra aqueles que não têm esse benefício do governo que a senhora acabou de falar. Então, mas mesmo assim, são beneficiados. Tudo bem, eu não vejo o funcionário público como uma pessoa que leva vantagens, porque ele foi apresentado, o funcionário público foi, de certa forma, responsabilizado pelo déficit da Previdência. Não é verdade, o funcionário público ele não é responsável pelo déficit da Previdência. Por quê? Porque o funcionário público contribui com 11%. 11% do salário inteiro. E a administração pública contribui com 22%, que totaliza 33% sobre o salário inteiro dele. Então, é um índice, é uma alíquota mais do que suficiente para garantir a ele a aposentadoria integral. O funcionário público, ele não é o responsável por isso. O problema está, sim, no funcionalismo, mas não individualmente. Ele é um problema estrutural. Ele é estrutural. Como que surgiu? Nós tínhamos antes um regime de acumulação de recursos, né? Então, desculpe, nós tínhamos a nossa Previdência, é um regime, é uma conta de repartição. Recolho todas as contribuições das pessoas, dos trabalhadores ativos, dos servidores públicos ativos, jovens e idosos, e pago as aposentadorias e pensões. Em 93, o Brasil criou a Previdência Complementar, o fundo de pensão, aquela que nós estávamos falando antes. Exatamente. Aquela lá. Como solução, qual é a diferença? A diferença é que na Previdência Complementar, a contribuição do trabalhador vai para uma conta individual dele. Então, nós tínhamos um regime antes de repartição, que era um regime que ficava tudo numa conta única, né?
E, de repente, o Brasil direcionou o novo servidor público para uma conta individual. Ele passou a contribuir ali. E ganhando uma aposentadoria maior, né? Não, até a aposentadoria, a questão da aposentadoria aí ele não é maior. Seria a mesma aposentadoria. A única diferença é que ele vai para uma conta individual. Na medida em que o servidor novo contribui na conta individual, aquele sistema antigo ficou segregado. Ele está perecendo por falta de recursos. Por quê? Porque o funcionário novo não contribui mais ali, ele contribui para si próprio, ele não contribui mais no todo. Isso chama, em contrato, isso chama pacto entre gerações, ou pacto intergeracional, que é esse acordo entre as gerações, de o novo, né, o trabalhador novo contribuir pelo velho, né? Contribui, o novo paga pelo velho. Então, esse sistema que foi criado em 1880 por Bismarck e é o mais usado no mundo, esse sistema, esse regime de repartição da nossa Previdência, que tem esse pacto entre as gerações, ele é o mais usado no mundo e no mundo inteiro. Agora, nós estamos migrando desse sistema para um sistema de conta individual. Na medida em que o funcionário novo passou a contribuir numa conta individual, ele deixou de contribuir lá naquele sistema. E aquele sistema está perecendo por falta de recursos. Então, o Brasil vai ter que descobrir um meio de cobrir esse déficit que está surgindo no chamado RPPS da União, dos estados e dos municípios. Porque quando eu peguei esses dados, eu fiz assim, olhando para a televisão, olha, a Previdência tem déficit. Tudo bem, onde que está esse déficit? Está no INSS, está dentro do funcionalismo público. Aí eu fui olhar, não, ela está dentro do funcionalismo público. As contribuições do funcionalismo público já têm uma insuficiência de 55%. É uma insuficiência grande. O que se arrecada é menos do que se gasta para pagar. E isso vai aumentar cada vez mais. Então, esse é o grande X do problema. Eu levantei também os estados. Esses dados que eu te passei são dados do Tribunal de Contas da União. Seria, no caso, são 7 estados que a senhora pesquisou. Sim, nós temos no Brasil 7 estados que já aderiram à Previdência Complementar, e já há algum tempo. Ótimo. E esses 7 estados são os 7 mais deficitários do país. E eu me refiro a déficit previdenciário. São dados oficiais. Todos esses dados que eu levantei eu fiz uma pesquisa independente e registrei, e eles estão num blog. Criei um blog, portanto, de agora em diante, Previdência Complementar, Fundo de Pensão e Previdência está ao alcance do cidadão. Em linguagem acessível, o meu blog tem um vocabulário, ok? Tem um glossário com todas as palavras difíceis que são usadas. Por quê? Porque, por exemplo, segregação. O que é segregação? A segregação é essa individualização do sistema, tá? Então, isso aconteceu, a segregação aconteceu na Previdência Complementar e agora está acontecendo na Previdência Social. Porque essa conta antiga, coletiva, ela está acabando. Nós estamos migrando de um sistema que tinha conta coletiva para um sistema que tem conta individual. Só que, enquanto isso, essas pessoas que migraram estão causando déficit lá, ok? Então, esse é o X do problema. Enquanto o Brasil vai ter que encontrar meios de suprir esse déficit surgido
na mudança do regime antigo, né, que era o regime de repartição, para o regime atual, que é o regime de acumulação em contas individuais. Então, foi todos esses dados que eu levantei foram com base nos dados do Tribunal de Contas da União, os dados do Estado também. Eu levantei, nós temos 7 estados, nós temos 7 estados que aderiram à Previdência Complementar e todos eles têm um déficit previdenciário muito grande, são os maiores. Então nós temos Rio de Janeiro, 12 bilhões, Rio Grande do Sul, 10, São Paulo, 16. Nós temos, São Paulo também tem 16 bi de déficit. Minas Gerais, 13. Espírito Santo, 1.828. Santa Catarina, 3. Bahia, 2.400. Agora, nós precisamos alternativa. Recentemente, aliás, foi na semana passada, a Prefeitura de São Paulo estava aí também, a Prefeitura de São Paulo também tem um déficit de 4,5 bi. E ela também cogitava de migrar para Previdência Complementar. Nós mandamos para os vereadores estes dados que nós estamos passando aqui e que estão lá no meu blog, Idade com Dignidade, www.idadecondignidade.com.br. Nós mandamos esses dados mostrando o que acontece se adotar a Previdência. Então, o problema todo nosso se resume no seguinte: encontrar meios de suprir esse déficit que vai surgir nesse período. Agora, por que temos o déficit? Por quê? Por que todos os sistemas previdenciários têm déficit? O da União, o do Estado, o do município, todos eles têm déficit. Onde que está a raiz dele? Na contribuição do patrocinador, na contribuição do ente, desse ente federativo. Então, no caso do Estado, o Estado teria que contribuir com a parcela dele de 22% da aposentadoria do funcionário público, só que ele não contribui. Não. Ele não contribui nem com o regime dele Estado e nem com a previdência social daqueles servidores que ele contrata pelo regime da CLT. Então, o Estado brasileiro é devedor da Previdência e dele próprio, e do regime, exatamente. Agora, me chamou a atenção, eu vou citar o caso porque eu dou nome e não tem problema nenhum. O Zé Dirceu, ele se aposentou com 10 mil reais por mês. Sabia disso? O Zé Dirceu? Ele estava preso, tiraram ele da prisão e ele se aposentou com 10 mil reais, quer dizer, está com a vida mansa. Como é que isso pode acontecer? Se é um dinheiro que tem que ser distribuído regularmente para todo mundo, né? Quer dizer, a senhora ri, né? Eu também rio. O Zé Dirceu que está gostando. Né? Bom, vamos lá, então vamos deixar o Dirceu para lá. Né? Melhor deixa para lá. Então, nós temos essa situação deficitária. A nossa previdência social é deficitária, tanto a previdência social INSS é deficitário também, o setor público agora. O setor público é muito maior que o do INSS. E tanto o governo sabe que é deficitário esse público, que em novembro do ano passado foi editada uma medida provisória, elevando a contribuição de 11 para 14 do servidor público. Né? O servidor público contribui com 11, então foi elevado para 14. Tem muitas ações no Supremo contra isso, alegando inconstitucionalidade, enfim. Tem uma discussão, era para começar em março, mas eu duvido que comece, porque tem muitas liminares contra essa elevação, até porque os aposentados, por exemplo,
Imagine uma pessoa que esteja, um servidor público, esteja aposentado e que vem contribuindo com 11, está subindo para 14. Está subindo para 14. Então, existe, o déficit existe e está no setor público, do funcionalismo público. Agora, por quê? Decorrente da mudança de regime, do regime que era de repartição para o regime de acumulação. Doutora Fátima, eu vou mexer com mais gente aí, porque a senhora já deu uma explicação perfeita do que é esse problema que nós temos no país, não é? Os deputados, senadores, vereadores, todo esse pessoal aí, quando se aposenta, eles têm uma aposentadoria bem maior do que eu, que estou 40 anos aí. Como é que se pode resolver? Porque eu sou às vezes consultado, e eu preciso me consultar, e foi bom a sua presença aqui, porque eu aprendi mais alguma coisa sobre a aposentadoria. Pois é, a aposentadoria do parlamentar é uma legislação própria. E ela não está sendo mexida. Estão mexendo na nossa. Na minha, do servidor público, na sua, na de todos nós, mas na deles não. Eles têm uma aposentadoria depois de 2 mandatos. Né? Claro que ela é proporcional, mas ela é depois de 2 mandatos. Então, tendo 2 mandatos é o requisito para que se obtenha a aposentadoria. Mas o problema nosso, o grande problema nacional mesmo, da nossa previdência social, reside na mudança de regime. Na mudança de regime. E isso não só na esfera federal, também na esfera estadual e também na municipal. Se o nosso prefeito aqui, o Dória, resolver adotar a previdência complementar, em vez de diminuir esse déficit de 4 bilhões, vai aumentar. Vai aumentar, porque as pessoas, os novos servidores vão contribuir lá para o novo sistema e vão deixar de contribuir para o antigo. E esse antigo vai ficar segregado, ele vai ficar isolado, sem recurso e vai aumentar o déficit. Então, esse definitivamente não é o caminho. Não é o caminho. Ela pode ser pensada, essa mudança pode ser pensada, mas precisa encontrar meios de solucionar o déficit que vai surgir no meio do caminho. Igual esse que tem na União, dos servidores públicos da União. Surgiu um déficit no meio do caminho. Em 2013, de 2013 para cá, todo mundo que entra no sistema entra nas contas individuais. E está gerando déficit lá. Por quê? Quebrou o pacto entre as gerações, entre o novo e o velho. Hoje não é mais correto chegar aqui e falar assim, olha, o jovem de hoje, ele deve 100 milhões. Não, ele já não deve mais. Por quê? Porque o jovem de hoje que entrou no sistema, ele já está entrando no sistema complementar, ele já não está mais naquele antigo onde tinha o pacto intergeracional, aquele pacto entre velho e novo, é só no regime antigo e da Previdência Social. Na complementar, não. Nós não temos mais isso, nós temos contas individuais. Então, o déficit hoje tem que ser pensado? Tem. Nós temos que... A reforma vai voltar? Ela precisa voltar. Precisa voltar. Doutora Fátima, nós já estamos quase com o nosso tempo esgotado, mas eu ainda vou convidá-la outras vezes para complementar coisas que faltaram. Né? Só fazer uma pequena pergunta aí para que a gente possa encerrar essa importante entrevista que estamos fazendo agora. O governador, o presidente da República e os senadores, todos esses maiorais aí, como é que eles são remunerados através da aposentadoria? Qual é o quanto eles podem se representar? Como eu falei do Zé Dirceu, que receberam um nível. Então, eles têm o chamado regime, porque eles são funcionários públicos. Agora, o senador não. O senador tem a legislação própria.
Ele tem uma lei própria. Que não está aqui nesse contexto, por quê? Porque ele está fora da reforma, ele é uma legislação própria. Agora, nós temos os que estão no regime do funcionalismo público, eles teriam sim, eles têm, porque eles têm um vínculo contratual aí, um vínculo antigo, que garante a eles, aqueles que entraram antes de 2003, garante a eles o direito da aposentadoria integral. Eles têm isso garantido, só que eles contribuem para isso. É o que eu falei no início. Eles contribuem com 11 e a União, o Estado contribui com 22, que totaliza 33, que é muito. Seria mais que suficiente para garantir. Então, hoje nós falarmos que o funcionário público é um privilegiado, não, ele não é um privilegiado, ele está contribuindo. Ele está contribuindo para ter essa complementação. Ele está contribuindo, ele tem um contrato vigente, ele tem uma relação aí que garante a ele essa aposentadoria integral quando aposentar. Agora, essa contribuição de 33% seria mais que suficiente no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Porque na França, com bem menos que isso, ela assegura 70% da complementação. Agora, aqui nós temos essa contribuição de 33%, que daria sim para pagar para o funcionário público os 100%, porque ele contribui com bastante. E aí sossegava um pouco a nação também, né? Sim, só que o problema não está nesse, o problema está exatamente na mudança desse sistema, do antigo para o novo. Porque esses que têm o direito a essa complementação antiga, os anteriores a 2003, eles estão nesse sistema antigo, que está ficando segregado e não está entrando dinheiro novo. Bem, meus amigos e minhas amigas, nós encerramos agora mais uma edição do nosso De Olho na Notícia aqui pela TV Aberta São Paulo e prometemos trazer de volta a doutora Fátima Diniz Castanheira. Muito obrigado.